Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. É sempre uma honra, né, uma alegria nós estarmos todos aqui e podermos, né, através desta grande oportunidade que é a rádio, chegarmos a todos aqueles que nos ouvem e também a todos aqueles que nos acompanham através da nossa live. O nosso objetivo sempre, né, é, como dizia Jesus, né? Não, quem falou isso foi João Batista para Jesus. Aí pediram para João Batista o que ele estava fazendo, né? Com essa história do batismo. E aí João Batista falou: Eu vim aplainar os caminhos do Senhor. Então a nossa ideia é aplainarmos os caminhos do Senhor, ou seja, trazermos o Evangelho, trazermos as grandes verdades de uma forma simples, de uma forma coerente, né? Sem detalhes, né? Sem curvas, sem abismos, e sim uma coisa direta, né? Objetiva. E essa é a ideia, né? De nós verdadeiramente, uh, junto com todos vocês, né? Podermos ter um entendimento muito mais claro do que vem a ser o Evangelho de Jesus. Até porque uma das promessas, né, de Jesus, ele diz: Eu vou à casa do Pai e lá eu mandarei o Espírito da verdade, né, o Confortador, que haverá de vos repetir tudo aquilo que eu vos tenho dito. E 2000 anos depois, né, o Espírito da verdade que se manifesta nesses livros vem e não acrescenta muita coisa, não. Ele só repete tudo aquilo que Jesus falou e de uma forma compreensível, de uma forma didática, de uma forma a nível de ciência, né? Para que todos nós possamos compreender. Então, o nosso objetivo é exatamente isso, é tornarmos o Evangelho palatável, né? Ou seja, que ele seja mais compreensível, porque muitas vezes, nas próprias palavras de Jesus, né, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, e verdadeiramente a maioria das pessoas dizem: Eu não entendo o Evangelho, eu não entendo as parábolas, eu não entendo. Por quê? Porque às vezes a nossa visão ela é estreita, né, e como tal fica um pouco difícil. Mas é por isso que nós estamos aí. Bom dia, Antônio. Bom dia. É tornar o evangelho palatável, para explicar bem, né? Não é mudar o evangelho, Sim, é mudar o nosso gosto para poder aceitar ele, porque a mensagem é a única mensagem e que para nós todos, temos né? para todos e para sempre, Exato. porque nós nos debatemos com uma série de dificuldades durante a nossa vida pelo afastamento evangélico que nós temos, por querer ainda ou interpretar errado ou agir de forma longe daquilo que nos foi oferecido. Quando Jesus diz, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque é o exemplo a ser seguido. Não é para a gente pregar o quadro na parede, ou o crucifixo, ou abrir a Bíblia. É muito mais do que isso. É a atitude, né? É copiar esse modelo, esse exemplo, mesmo sendo muito grande, mas aos pouquinhos incorporar ele dentro da nossa vida, né? É isso o palatável, é que a gente comece a sentir o agradável de, de vivenciar essa, esse ensinamento que nos é proposto. E para isso, a gente nota, né? Porque a gente gosta de salientar isso, a gente está sempre no mesmo barco que todo mundo, a gente não é melhor que ninguém. A gente está nessa mesma vida porque também temos que fazer aprendizados. E a gente sabe da dificuldade que é de trazer isso e devolver isso. Porque a nossa raiz ela é muito profunda, nós ainda somos os mesmos, nós ainda temos muito forte dentro de nós
o nosso primitivismo, a nossa, como é o termo lá, o instinto, Sim. ele ainda fala muito alto. Então, muitas vezes a gente puxa as coisas para o nosso lado, a gente nega o outro, a gente trabalha pelo que é agradável, quando a proposta da vida não é essa, né? A proposta da vida é o aprendizado, é passar por essa etapa, essa escola em que a gente está, que a gente saiu lá de casa, veio para essa escola para aprender, para retornar com mais conhecimento, trabalhar na casa, retorna de novo para fazer mais um ano de estudo. Um ano é uma vida, né? Um ano é uma vida encarnatória. E a proposta é essa, é observar aqueles irmãos nossos que já estão bem adiantados nessas séries escolares e observar o que eles fazem. Por que eles estão adiantados? Olha como eles agem, olha a diferença deles para nós. Então, o que a gente tenta muitas vezes é colocar essa ideia na nossa consciência para nos orientar melhor, né? Sempre baseado na questão do que nos foi repassado, que é, por isso que eu disse que ele é para sempre e é único, porque o caminho é esse aí, não tem, a gente ainda não consegue executar uma pequena parte do que está ali, mas vamos insistir que a gente vai conseguir. Ele propôs isso, né? Ele disse. É por isso que tudo é uma questão construtiva, né? Porque a situação como um todo, ela é muito grandiosa, né? A criação, o primeiro mandamento, amarmos a Deus. Mas será que a sociedade humana é espelho, né, da inteligência de Deus hoje? Com certeza não. Somos filhos, mas não espelhamos, né, o infinito, a grandeza do amor do Pai. Somos ainda egoístas, somos, né, orgulhosos. Então, tem muita coisa a ser entendida. Então, fica difícil, às vezes, tu querer construir uma casa sem fazer alicerces e sem botar as paredes laterais e achar que tu consegue colocar o telhado em cima, né, de 2 estacas. Tu não vai conseguir. Né? Primeiro vento, primeira situação difícil, a ruína vai ser grande. Então, é necessário que cada um, nesses tempos, de um lado difíceis, mas de outro lado iluminados, porque Deus nunca daria uma cruz mais pesada que possamos carregar, né? Então o que acontece? Aproveitarmos esse tempo e tentar compreender o que é matéria e o que é espírito, né? O que é matéria e o que é energia. Então, o pensamento, ele vibra, né? Ele trabalha, ele paira. Em que nível? Não é no nível material, né? A alma, ela vibra em que nível? Então, muitos de nós, né, Antônio, ainda não temos nem noção do que seja uma das leis naturais, que é a reencarnação, né? Então, como é que tu vai agregar alguma coisa na tua personalidade se tu não acredita que tu vai continuar? Né? E até tu, a continuar, até tu acredita que vai, ou porque tu vai ou para o céu ou para o inferno. E todos nós vamos todos para o céu, né? Porque somos todos bons. Então o que acontece? Então tu vai lá para o céu, mas e aí, tu vai fazer o que lá no céu? E se vamos todos para o céu vai ser isso aqui que nós estamos vendo hoje? Maravilha. Lá vai dar as guerras no céu. É. Sim, porque nós vamos brigar porque os melhores assentos, né? Porque então vai virar a mesma coisa do que está aqui. Então será que isso aí existe? Então a gente às vezes nos colocamos numa posição um tanto quanto cômoda, enquanto que na contraparte nós podemos estudar e podemos aprender outras coisas. E uma lei natural é a reencarnação. Não, Jesus dizia lá para Nicodemos, se quando eu te falo das coisas da terra tu não entende, quanto menos tu entenderia se eu te falasse das coisas do céu. Porque Nicodemos pede, como é que isso pode acontecer? Né? E eles estavam falando sobre a reencarnação. Né? Então, se a gente vai analisar um Deus que é bom, que é pai, que é justo, como pode nós aqui na rádio e nesse momento estar vindo
né? Um ser totalmente privado, né? Uma criança vai nascer agora e com N privações. Então Deus não é justo, Sim. né? Onde é que tá A as justiça. explicações disso aí? Sim. Então quer Porque dizer, se eu não sei a explicação, não é que ela não exista, né? aí é que Sou eu tá. que não sei. Aí é que Então, tá. aí muitas vezes eu não sei porque também Sim. não quero saber disso, não me interessa. Então a negativa, e tu falava de reencarnação, ah, tudo bem, eu não acredito em reencarnação, mas tu acredita no que então? Então me define, me explica o que que tu acredita pra gente ver, não Eu que seja uma acredito no bem. comparação, Eu acredito no bem. pra gente ver se aquilo ali se sustenta, esse tipo de continuidade de vida que a gente acredita que a vida continua, mas continua até onde, pra quê, por quê? Eu acredito no bem, mas não faço tanto. Mas É. eu acredito E o que 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 é o bem? Deus vai fazer por mim, porque Deus perdoa, cara. É, Deus perdoa, sempre. sempre. Por isso que a gente tem sempre uma oportunidade de reencarnatória. Mas Deus perdoa o tempo. Então, tu vai fazendo uma negociata barata contigo mesmo, né? Num, 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 num- Numa ilusão que tu vai te autoalimentando e mais dia menos dia, né? A gente vai ter que encarar a nossa própria realidade. Então isso não existe. O que existe é trabalho. O que existe é postura dentro de um sistema, né? É, a tua fé, o próprio Jesus diz, né? A tua fé te curou. Ou seja, o que que era a fé? É movimentar uma crença dentro de ti a tal ponto que tu acreditava que aquela pessoa ela ia te ajudar, né? Mas não com essa história de milagres, né? Com essa história de favores. Deus é um pai que ensina e que educa. Ele não dá nada. Ele só disponibiliza Exato. para ver como é que a gente age com isso. Ontem uma pessoa me contou ah, um acontecimento, não, uma história, vamos dizer assim, de uma outra pessoa que durante muito tempo da vida ela foi queimando as relações dela. Ao invés de ela cuidar, alimentar um relacionamento, desde os familiares até os conjugais, passa por todos, ela foi implodindo, foi afastando as Sim, pessoas. mas por não aceitação, né? Por uma rebeldia, Ah, por aquele é um problema, uma aquele forma outro é um de ver a problema. vida, E a arte de conviver, ela exige bastante. Ela exige. Mas o interessante é que, mesmo ela, nessa figura que eu botei de queimar, hoje, passado alguns anos, ela está. Isolada. Não, ela está retomando Ah, e refazendo esses relacionamentos já com um pouco mais de maturidade, eu diria espiritual, porque a física é muito relativa, né? Mas ela está conseguindo. Eu falo da oportunidade que Deus nos dá de uma vida, às vezes, porque se fosse nós humanos, a gente faz o quê? Elimina. Não, isso aqui arranca e joga fora. Mas ele te deixa crescer, que nem o joio, né? Deixa que cresçam juntos. Porque ali na frente, essa pessoa ela está conseguindo refazer, redefinir cada uma dessas etapas turbulentas da vida, resgatando, né, se comprometendo de novo, porque a gente sempre olha a questão espiritual de tudo, né? Porque se a gente olha a questão física, a gente é bem isso, taca fogo e joga fora. Mas a questão espiritual, muitas vezes nós viemos próximos desses outros seres que nós temos dificuldades lá de sim. trás, né? Para resolver. E no primeiro impacto, às vezes, a gente só choca, só afasta mais. Mas a metáfora, tanto reencarnatória, que é uma sequência, como também a dentro da própria existência, os ciclos, né? A vida vai e volta. Então, o que hoje não serve, calma, amanhã, né? Vamos refazer, vamos nos dar essa oportunidade. Eu acho interessante porque esse é um exemplo, mas dentro da nossa vida também tem muitos exemplos assim de coisas que nós não soubemos lidar no momento. A própria vida do filho é assim, né? Os filhos normalmente são muito Rebeldes, né? rebeldes com os pais, não aceitam, acham que sabem tudo. E lá adiante, a vida vai começando a perceber a semelhança, o agrado que eles te fizeram, o favorecimento que eles te deram,
para que a tua vida pudesse ser mais Não, mas satisfatória. É interessante. felizes esses que se permitem, né? Porque nós estamos vivendo num, num, num eterno caminhar onde que a maioria opta pelo caminho mais largo, que é orgulho e o egoísmo, Uhum. e não pela porta estreita, né? Fazeis esforços, que é a questão do perdão. Então, quer dizer, realmente tu levantou um problema antigo, vai lá, né? Te acerta, pede perdão, né? E realmente tenha uma atitude ativa, positiva, né? Proativa, então, naquela situação. Com certeza, tu vai, né? Reaver toda essa situação. Mas está lá no Pequeno Príncipe, né? Tu é responsável por tudo aquilo que tu cativa. Uhum. Não é simplesmente somos amigos. Sim, somos amigos, mas a própria amizade ela tem as suas necessidades, as suas exigências, as suas diferenças, né? As suas querelas. Então, isso tudo demanda o quê? Demanda trabalho. Por isso que o evangelho, nos dias de hoje, é para os fortes. Né? Porque Que nem é muito mais fácil negar, né? Exato. Ficar longe. É muito mais fácil tu te isolar, né? E tu achar que tu vai para um céu, Tu né? tá certo no que tu tá fazendo. Exato, que tu vai para um céu de delícias, que Deus, né, na sua infinita bondade e justiça, ele não vai dizer qualquer coisa contra ti, né? E ele vai te aceitar sem problema nenhum. Mas aí vem a história. Tudo bem, até ele vai te aceitar sem problema nenhum. Mas em que lugar tu vai ficar Uhum. dentro dessa estrutura se tu não fez quase nada, né? Sim, tu acha que ele vai Se te dar tudo eu te prontinho? dei, né? Eu te dei, tu não fez nada. Hum. É que nem aquela história que nós já contamos aqui, né? O cara nervosaço e tal, e rezava, pedindo paciência a Deus, né? Paciência, paciência. E um dia Deus disse para ele: Deixa que eu vou te ajudar nisso aí. O que acontece? No dia seguinte vem o irmão dele, que eles estavam brigados há anos, né? Não podiam nem se ver. Aí vem o irmão dele na casa dele e diz: Olha, deu uma enchente e tal, né? E as águas levaram a casa para baixo. Eu posso ficar 3 dias aqui, né? Até que se resolva a situação. E esses 3 dias foram 3 meses, né? Até que a casa ficasse pronta. Intermináveis. E foi, digamos, entre aspas, um inferno. E aí, depois desse tempo, ele entra em contato, né, com Deus na ideia, né? E diz: Bah, eu te pedi paciência e tu Me deu um abacaxi desse me aí. mandou essa bomba aí. Aí Deus responde: Mas é Ele que vai testar a tua paciência. Então, as virtudes, elas são resultado de trabalho. As virtudes, elas são resultado de postura, Sacrifício. de sacrifício, de atitude, né? Então, por isso que o próprio conhecimento, ele está aí. E se tu não abrir os livros, se tu não te preocupar com isso, né? E o interessante é que nesses tempos, tu vai aqui, e hoje em dia tá tão bom as coisas que é só nós falar sapato, não precisa nem que ele já te manda Os ah, modelinhos. os modelinhos e os precinhos do sapato. Então, o interessante é que hoje as tecnologias, né, inteligência artificial e tal, ela vê o teu perfil e ela te manda aquilo que tu procura. Então, se tu procurar alguma coisa, né, o que é reencarnação, né, ele vai te responder. Aí, se tu pedir mais coisas, ele vai te mandar todos os dias coisas sobre aquilo que tu está pedindo. Agora, se tu vai para o outro lado, ele vai te alimentar naquilo que tu quer. Então, se nós somos um ser, né, material e espiritual, nós estamos material, mas somos espírito, somos energia, né? Olha lá o que diz Tesla. Tudo é ressonância, energia e vibração. Uma coisa assim o Tesla diz. Não, tudo. Ele nem fala em matéria. Ele diz tudo é ressonância, vibração e tem uma outra palavra. Então quer dizer, existe essa necessidade de estudarmos. Vai lá, tu abriu o. Não, é que tu tava falando ali, né, tu falou de botar ali na internet, Livro do Espírito, no capítulo 5, ó, Considerações sobre a pluralidade das existências. Aqui explica sobre
fundamenta a questão da reencarnação para quem quiser entender um pouco, para quem quiser se Não. inteirar do assunto, para saber o que é esse troço aí. Não, e a conclusão do Livro dos Espíritos, então? A conclusão do Livro dos Espíritos, me alcança? A conclusão do Livro dos Espíritos é Santo Agostinho. Ah, sim, as últimas. É Santo Agostinho. Só que a gente não sabe nem quem é Santo Agostinho. Ó, é Santo Agostinho, ó. E a conclusão, e ele faz essa conclusão por quê? Porque ele tem a missão de realmente, né, dobrar aqueles joelhinhos teimosos que teimam, né? Então ele fala das penas eternas para aquele tempo, né, 170 anos atrás. E ele vai fundo. E se nós estudarmos a vida de Santo Agostinho, no início, o cara era um bom, Como se diz, um mundano. mundano, é mulherada, cachaça, Festa. né? Festa, só isso aí. Curtir a vida, como É, se diz, né? e a mãe dele, que é Santa Clara, né? É. Ela só rezava aquela mulher, só Não, é outro rezava. nome, né, Clara? Não? A Clara é lá do Santo É, São Francisco. São Francisco. É. É uma outra. É só procurar ali que a gente acha, né? Rezava, até que morreu a mãe. Quando morre a mãe, dá um nó no Santo Agostinho, ele entra numas paranoia, né? E aí, Os tormentos. exato, que é que nem Paulo. É. É a mesma coisa. Paulo era um cara inteligentíssimo, conhecedor, não digo atirado no mundo, né? Porque ele atendia a lei mosaica que tá louco. Mas quando Jesus aparece para Paulo e acontece aquilo ali, Paulo se transforma, e é verdade, né? No maior propagador do Evangelho de Jesus. Ele se torna o braço direito e sabendo que ele era o maior adversário. Né? Santo Agostinho, então, amava, né, as coisas O mundanas. mundo. E quando cai a ficha, e vê, e tem no livro dele, que a mãe dele aparecia para ele depois de morta e falava com ele. Mas aí ele estava louco? É, isso é cachaça. A cachaça. Efeito tardio. Mas ele deixa de beber depois. Sim, mas a gente justifica. Exato. E se tu vai ler, eu tenho na coleção Os Pensadores, eu tenho o livro de Santo Agostinho. O Santo Agostinho é um dos maiores pensadores que tem. É uma das melhores cabeças desse planeta a nível de entendimento dessa questão energia-matéria. Entende? E no livro dos Espíritos, quem faz a conclusão, né, é Santo Agostinho. Fora que tem perguntas também que são respondidas por São Luís, por exemplo, que é outro irmão nosso pesado, né, que vem ali, Paulo apóstolo. Então o que acontece? Todas essas almas que não morreram, né, naquela época, Jesus é vivo, né, continuaram essa obra, né? Ou essa missão que é realmente nos esclarecer, que a gente se espiritualize. Só que ao invés de nós nos espiritualizarmos, a gente às vezes a gente se rende mais ao caminho largo do que o caminho estreito. Um negocinho, não quero saber. Sim. Os caras dão prova da vida após a morte e nos dão prova de conduta, porque o que eles dizem aqui não é dogmático. Eles estão nos esclarecendo sobre o geral. Mas a gente, às vezes, isso não me agrada. E outra coisa, eu falei até essa semana, eu digo, pega e leia, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu disse assim para ela, se tu não entender, tu tem que pegar o dicionário, qualquer coisa, mas tu tem que entender o que tu está lendo. Se tu não entender, tu não... não absorve aquilo ali. Tu não absorve, tu não ressignifica as coisas. Então tem que entender. Aí, eu li a conclusão, mas o que tu entendeu da conclusão? O que são essas penas eternas? Elas existem? O que é a reencarnação? Ela existe? Né? Aí tu vai dizer, não, mas para mim é difícil e tal. Tá, mas se tu pensar naqueles exemplos que a gente está dizendo, né? Das diferenças sociais, por que um, né, não tem nada
Eu não digo isso a nível material, eu digo isso a nível de corpo. O cara nasce totalmente privado, né, do corpo. Então, onde é que está a justiça, né? Que Deus é esse? É, Que para um cara inteligentíssimo, com 3 anos de idade, sai fazendo coisas que eu não tocando faço com, piano. com 60, É, e o outro vem mancando, sem um olho. sim. Onde é que está? Né? Não, e o pior é que Jesus Sacanagem explica isso aí. Já lá, te lembra lá o cego? Cego de nascença? Cego de nascença Ah. lá em Jesus. Aí os caras pedem, de quem é a culpa? Aí ele diz, de nenhum, é para que se cumpra a justiça. Porque na realidade não existem culpados. O que existe é justiça, né? Ignorância. Então, semeou, vai colher. Então, às vezes se Jesus disse, se o teu olho é motivo de escândalo, arranca, que é melhor tu entrar na verdadeira vida sem um olho do que ter os dois e ir para o inferno. Sim. E te perder, né? É inferno, entre aspas, É, também, né? é. É que Jesus tinha que Motivo de usar. julgamento. São palavras fortes, né? Mas E ele o pessoal tinha. entendia. Claro. Nós é que depois, às vezes, 2.000 anos depois, pegamos aquilo ali, nossa, tem que arrancar os olhos fora. A gente fica na letra, né? Sim. Não entra na ideia, no espírito do ensinamento. Mas é. Não, que se o teu braço for motivo de escândalo, ou seja, se com esse teu braço tu tirou uma vida, tu violentou uma errada. criança, coisas assim, ele está dizendo que a vantagem tu não ter o braço do que ter feito aquilo que tu fez. Por quê? Por ter feito aquilo que tu fez, tu vai ser responsável por tudo que tu fez. E é isso que muita gente, às vezes, olha a questão reencarnatória de uma forma muito superficial e diz assim, bah, o fulano ali tá pagando, ó. Ele veio sem o braço, isso aí é porque ele fez. Não. Muitas vezes não é isso, muitas vezes é uma dádiva que nos dão para nos proteger, Sim, porque aquilo ali é um motivo de perdição nosso, então, sim, sem aquilo, eu me protejo, sim. mas é um negócio que precisa aprofundar, e tu Sim. falou do Sim, que nem a estudo, né? história lá do Chico, né? Que eles levam aquela criança lá, que ela só mexia um braço. Não me lembro. Mas tem, né? Só mexia um braço, né? E aí os caras ficam tudo assim, bah, aí o Chico diz, né? Porque nas últimas 20 encarnações o cara se matou sempre. E aí ele pediu para vir totalmente privado Para não ter meios. para não ter meios de se suicidar de novo. Uhum. Né? Mas é muito bonita essa história. É. Mas vê, A gente não consegue ver isso, né? exato, são tudo. E é verdadeiro, e é isso, é verdadeiro, está lá nos livros do Chico. Aí tu diz, não, mas Chico, tá bom então, fica com a Chica. Se o Chico não serve. O André Luiz também, ele conta um caso do cara que ele veio totalmente privado fisicamente, mas também na questão mental, né? Para não voltar a fazer aquilo que ele vinha fazendo. E pros E quem algozes pediu- dele não encontrarem ele naquele corpo deformado. E quem pediu, e quem pede tudo isso aí é tu, porque Sim. Deus nem Porque tu se não tá envolve. conseguindo. Né? Deus não Ah. se envolve muito nessas questões. Né? Porque é tudo lei, é tudo. Tudo pro nosso melhor. Exato, mas são leis imutáveis. Imutáveis. E são leis Iguais para todos. inexoráveis, a tal ponto que o próprio Jesus diz, tu vai pagar até a última moeda. Entende? Então não tem essa historinha, né? Ou essa palhaçada que nós estamos vivendo, né? Que não tem justiça, que não tem nada. Né? Até os representantes da própria justiça, enfim, essa situação que a gente está. Não, as coisas são organizadas e cabem a cada um de nós, né? Esse cuidado de estarmos atentos à lei, né? É o que eles dizem, né? Nós podemos parecer diferentes aqui, mas a sepultura nos iguala. No sentido de que nós vamos, não para o mesmo lugar, porque existem muitas moradas, mas nós vamos ir para onde nós merecemos. Sim. Não tem mistério, não tem mágica. Então, tem todo esse conhecimento, tem todas as leis, né? São 10 leis. Os 10 mandamentos são as 10 leis que estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Ou é no livro, É no livro das leis morais. no livro dos Espíritos, né? Aqui as 10. As 10 leis morais. Ó. A primeira lei moral, adoração, trabalho, reprodução. Mas nem essa nós não estamos quase conseguindo. Não, nenhuma, a gente não passa aí. Conservação, destruição. Essa aí a gente faz bastante. Escolhendo Sim. tudo.
Essa sim, né? As guerras e assim vai. Que são os 10 mandamentos antigos traduzidos numa versão Numa outra visão, mais né? atualizada, né? É o Windows 15 agora, né? E a gente teima. Depois vem a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e depois vem a lei de justiça, amor e caridade, que é a mesma coisa. Então, são leis. Ou seja, tu tem que fazer Tudo caminha isso. nesse sentido, para isso. A gente Exato. só tem que se adequar, estar dentro disso. Exato. Senão a gente está fora da lei. Exatamente. Exatamente. Então, lei de conservação. É fantástico isso. É fantástico. E né? muito bem explicado. Não E tem, muito. não tem como não entender, né? Porque são perguntas e respostas, elas são simples. Né? Lei de adoração, Deus acima de tudo. Lei de trabalho, tu tem que fazer a tua parte. Lei de reprodução, tem que dar continuidade ao processo evolutivo educativo através de filhos. Uhum. Né? Lei de conservação, tu tem que cuidar muito bem do teu equipamento. Lei de destruição, esteja preparado, porque uma das grandes verdades aqui é nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Então é horrível, mas é uma lei É uma lei natural. natural. E para tudo que é material. Tudo que é material vai Passa por morrer. isso. Mais dia, menos dia, vai ter um tempo que vai acabar. Lei de sociedade, que né, é a arte de conviver, que nem ele estava dizendo aí. Tu não aprendizado. pode te isolar, tu tem que te preocupar com o teu irmão. Lei de sociedade, lei de trabalho. Né? O mais forte tem que ajudar o mais fraco. Lei de progresso, essa também. Tá dentro, né? Por isso que ela vem logo depois da sociedade. Ninguém segura. Harmonia. Ninguém segura Não. o progresso. Né? É. Aí vai dizer, não, mas nós estamos cada vez pior. Não. Até, Sobre um ponto de vista, né? sim, mas na não. questão intelectual nós estamos evoluindo que está louco. Lei de igualdade. Essa também é grandiosa, né? Derruba o orgulho. Sim, somos todos irmãos perante Deus, nosso Uhum. Pai. Então não tem cor, não tem raça, não tem casta, não tem receita, não tem religião, não tem nada. Tudo igual. E com propostas comuns, que são as leis, né? Lei de liberdade. Então, até onde vai a minha liberdade? E o que é a liberdade? E o que é a liberdade? Tá. Né? Que é bem diferente dos conceitos da Que estão por aí. É. Que Eu posso tudo. São os meus direitos, meus direitos. Depois vem a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, na realidade, são oportunidades de estudo, né? Onde que a alma tem que, a pessoa tem que estudar um pouquinho. Pequenos capítulos, são pequenos capítulos, né? São curtos. Sim. Então ali tem um capítulo de 4, 5, 6 páginas. E com perguntas é interessante. Até porque, que nem tu disse antes, né? Mas tem A que ir gente lê e desarmado, entende. né? Tem que ir Sim, desarmado. sem o preconceito. Sem preconceito. De querer entender. Se eu Porque- não entendo, eu posso pedir para quem Porque de repente pode se me tu já ajudar. vai achando que tu tá salvo e no céu, tu não precisa de mais nada. Sim, Então tu não vai agregar. sim, não A é pessoa- não entra, não entra. Não entra. o negativismo. Exato. Então por isso que eu digo, se tu não entendeu, pega lá um dicionário, tenta entender o que que é, entende? E veja bem, ela tá no fim, porque antes, né, vem toda essa questão de Deus, os elementos do universo, a criação, o princípio vital, o Tudo que é o básico. mundo espiritual, né? O que é a encarnação dos espíritos, o que é o retorno à vida espiritual, né? A vida corpórea, né? Reencarnar, a pluralidade das existências, como é que é do lado de lá, a emancipação da alma. Então ele vai fundo, fundo. E esse livro até ele não tem termos, né, assim, termos assim muito difíceis de serem entendidos. É, Não é uma coisa assim que é relativamente, não digo simples, né, mas é claro, precisa de aprofundamento. E o bom sempre para quem está começando é fazer isso em grupo, né? sim. Porque é bem isso, às vezes eu não compreendo, mas o outro que está ali do meu lado, ali, as outras pessoas, elas conseguem. E falando nisso, uma nós temos interpretação. lá, tá abrindo um grupo de estudo na Casa Espírita, né? Só sobre Evangelho. Claro, ele é aberto a tudo, né? Quer pedir sobre Espiritismo, pedir, enfim. Então, nas quartas-feiras,
das 8 às 10, né? Então, e bem tranquilo, é lá dentro na casa espírita. E a preocupação primeira, é exatamente isso, né? De nós entendermos a grandeza, a profundidade, a seriedade que é, né, o Evangelho de Jesus. Educando para libertar, né? É o Exatamente. nosso lema. Exatamente. Não para aprender. Vamos abrir o Evangelho, vou ver o que ele nos inspira para o dia em cima de tudo isso que nós falamos, né? Então, que a gente possa sempre sermos amparados, né, pelos nossos irmãos, para que através das oportunidades a gente cresça. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Onde eu abri? Se tu não sabe, tem um irmão mais velho teu que diz, que é no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. E esse perdão das ofensas é um texto de 1862, lá de Simeão. Eu acho bonito nós ler, antes disso, de nós ler lá aqui que aquele que não tiver nenhum pecado que me atire a primeira pedra. O 11 É, é uma passagem evangélica, né? é, Isso aí cai sobre todos nós de uma forma... capital, né? Não tem como... E a gente repete não dizer muito que não isso sabe. para que ninguém se salve mesmo, né? Que tu chega do lado de lá e diz, não sabia, mas vão dizer, tchê, mas um dia tu não escutou lá na rádio, que eles leram até o evangelho na rádio, eles fizeram. É que não sabia. E aí tu tem dado uma de louco, que não sabe de nada. Aquela hora eu não estava prestando atenção. Tá, mas era uma historinha tão simples, lá daquela mulher, né? É, aqui o 12. O 12. Vamos ver então. O subtítulo é: Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Assim. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então, em São Mateus está escrito assim: Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houver julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Isso aí eu vou te dizer, é uma lei. É uma lei isso aqui. E ela é tão profunda que ninguém entende. Então, e acontece toda hora. Exato. Mas o que eu queria mesmo é essa outra parte De São João. De São João, que é simples, tu entende? Porque aqui em cima, não julgueis as filhos não sejam julgados. Por quê? Porque o cara que julga, vamos lá, o cara que julga é um cara que tem discernimento. Porque julgar é analisar, certo ou errado. Está percebendo. Para te julgar, tu tem que ter moral, tu tem que ter discernimento. Muito bem. Então ele diz assim, que todos aqueles que tu julgares, tu serás julgados na mesma medida. Se tu tinha discernimento que aquilo era errado, mas a lei te diz que tu não deve levantar falso testemunho, levantar coisas erradas, tu tem que perdoar, tu tem que entender, Por que tu, pelo fato de ter enxergado, tu levantou aquela coisa negativa da pessoa? Se o teu olho é mau, né? E aí vai entrar então a segunda parte. Porque na mesma medida que tu mediu, tu vai ser julgado. Por quê? Porque quem vai te condenar não é um tribunal, é a tua consciência. E como a tua consciência tem discernimento daquilo que é e daquilo que não é, a tua própria consciência devia te dito, não, tudo bem, tu notou que aquilo estava errado, mas tu não tinha consciência que tu tinha que perdoar aquele teu irmão? Tu não tinha consciência que tu não tinha que dar importância para aquilo ou dar continuidade, falar para todo mundo aquilo que tu viu? Tu não tinha que simplesmente, né, o mal sufocar ele pela raiz? Que é isso que está escrito? E tu fez o quê? Mas não é resposta. Né? Não justifica. Né? Não justifica. Né? Então, por isso que não julgueis a fim de não ser julgados,
porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida que se servirem para com eles. Então, o pior juiz que existe é a tua consciência, e dela tu não vai escapar. Porque ela está sempre contigo. Sim, por quê? Essa aí não... Porque quando tu está julgando, que ele fala aqui antes, né, não julgueis, e ele fala, antes também ele fala lá da trave, né, do argueiro e tal. Porque quando tu está julgando, tu já está fazendo a coisa errada. Já está. Tu não deve. Está indo contra. Tu não deve. E aí, então, nessa segunda aqui, ele explica. Isso aqui é bem interessante, porque só está no Evangelho de São João. Então, vamos ver o que diz. Ó. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Só as adúlteras, né? Os adúlteros, eles tinham uma estátua. Não tem problema. Não tinha problema. Parece que faz tudo sozinho, né? Eles diziam isso tentando-o a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Quanta coisa tem nesse Meu pequeno Deus. texto. Não, é que Jesus tinha autoridade também, né? Ele era um cara... Sim, porque eles fazem toda essa encenação, como em muitas outras, para testar, né? Que nem aquela história lá do... É lícito nós pagarmos, né? O tributo. O tributo, porque já desde aquele tempo eles tinham que pagar pedágio, né? Sim. O imposto era pesado. Sim, os romanos, eles faziam as pontes, mas se tu queria atravessar pela ponte, tu tinha que pagar. O que era justo, digamos, né? Ah, não quer pagar, então vai nadando. Atravessa. Do outro lado, dá a volta. Sim, atravessa, né? Então seria justo. Então eles, para testar Jesus, também faziam isso. Ah, nós temos que pagar impostos. Se Jesus dizia que sim, ficava a favor dos romanos. Se ele dizia que não, ficava a favor contra os outros. Aí Jesus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Então, e nessa grandeza do cara, aí trazem essa mulher, né, que foi pega, né, no flagra pelos juízes, que somos estavam todos só nós. cuidando, né? Estavam na espreita. Que a gente cuida mais da vida dos outros do que a nossa. Essa é a verdade, né? Porque se nós cuidássemos da nossa vida, nós estudávamos. Não sobrava tempo, inclusive. Nós ia ler os livrinhos, né? Mas tudo certo. Sobre o perdão. Aí trazem na Madalena e aí Jesus diz, né? Aquele que não tiver nenhum pecado, que me atire a primeira pedra. E aí os velhos, né? Tu viu que os velhos começam saindo, Sim. né? Com vergonha na cara, começa a vazar, vaza todo mundo, e quando Jesus olha, ele diz: pô, não tinha mais ninguém ali. Aí pede para ele: onde é que estão todos os acusadores? Ele diz: não, sumiram. Aí ele diz: eu também não te acuso. Vai e não tornes a pecar para que coisa pior não te aconteça. Depois ele diz, né? Para que coisa? Porque todo aquele que comete o pecado é escravo do próprio pecado. Né? O erro, ele permanece em ti, porque tu foi o autor. Né? O interessante é que fala duas vezes ele fala da postura dele, né? Ele está ali agachado, escrevendo com o dedo. Ele fala aquilo para os caras e depois se abaixa de novo, continua. Ele não fica numa posição de, né? Cobrança, julgamento até, né? Quem é que não tem pecado? Quero ver quem é que, né? Fica. Claro. Então, a humildade, quer fazer? Tá bom, é tua cabeça. Tu é responsável pelo que tu faz. Mas se tu tiver consciência, que é o que ele acaba colocando, tu não vai fazer nada. Porque tu vai saber que tu não tem moral para fazer isso. E no outro lado também ele diz: é necessário que os escândalos venham, mas ai por quem vem os escândalos. Então, as coisas elas têm que acontecer, né? Os erros, as coisas elas acontecem todos os dias, mas não cabe a nós o julgamento e não cabe a nós a condenação,
né? Por isso que ele diz de uma forma bem clara, aquele que não tiver nenhum pecado, que me atire a primeira pedra. Então, quer dizer, nenhum de nós tem moral suficiente para apontar. Não, mas o cara fez uma coisa horrível, que nem ela foi pega em adultério e eu só roubei uma galinha. Porque eu tava com fome. É boa. Justifica, né? Não, porque eu tava com fome, O cara tinha 10. o cara tinha um monte de galinha, não cuidava delas, a galinha até meio que passou assim e olhou até para mim, né? Ela me chamou. Para Tudo te tem ver como, justificativa. claro, para te ver como nós vamos ajustando a lei aos nossos interesses, né? É a mesma coisa. Claro, o grau de dureza da lei é a tua intenção, né? A tua intenção. O quanto ela vai te pegar, né? O quanto ela vai te pegar. Porque, tipo assim, se tu faz com consciência, é uma coisa. Se tu faz como uma criança que não tem consciência, o peso é erro, bem diferente, ele não vai te pegar, porque tu não tinha consciência. É que nem a gente sempre fala, uma criança que foi educada numa cidade, numa família desequilibrada, digamos, né? Não tinha pai, um ambiente terrível. Então, maus exemplos. no meio de mentira, no meio de um monte de coisa e tal. Quando ela é um adolescente, ela vai mentir. Sim, ela vai fazer aquilo de forma natural. Exato. Foi o que ela aprendeu. E também ela não vai se punir, porque para ela não acha que aquilo seja errado, porque ela viveu no meio daquilo. Ela só vai ter consciência, digamos, quando ela se espiritualiza um pouco, quando ela entende, e que não é difícil de entender. Porque se tu chegar lá para ela, ela te dá uma... Te mente. Te mente. Aí tu chega para ela, tu gostaria que te mentissem? Ela vai começar a questionar, porque ela nunca tinha feito, mas ela vai levantar uma hipótese que não tinha. E aí tu gostaria? Não, eu não gostaria. Então tu não deve fazer isso. Entende? Então, para te ver como o evangelho, ele é forte, mas muito libertador, né? Porque Jesus, ele te dá as ferramentas. Ele te dá as ferramentas de libertação, mas ele te diz também que se tu não usar as ferramentas de libertação, tu está condenado. Esse tu texto pode aqui, até continuar sim. nessa ignorância que tu tá, mas então vai sufocando tua consciência, né? O peso vai aumentando. Porque o peso vai aumentando. Esse texto aqui, ele nos fala, e a história depois ela continua, né? Um dos maiores casos de conversão do cristianismo, porque ela tinha uma vida no erro, e ela se transforma a partir desse momento, desse contato com Jesus, e passa a ser uma das maiores seguidoras dele. Tanto que é uma das que está lá no pé da cruz, lá, chorando por ele, uma das primeiras a primeira, né? Sim. A receber a volta dele, que chamam de ressuscitado, ou seja, a aparição dele após a morte, foi ela. Então, por quê, né? Só para... Não, é que não adianta, né? A gente nunca vai... É mais fácil jogar pedra do que... Sim, porque o que ela faz depois? Os caras vão dizer, não, isso é historinha que foi inventada, bababá, bababá. Porque na realidade o que ela faz depois? Quando cai a ficha, né? Porque ela procurou muito o amor e ela não achou nos homens, né? Ela era linda e tal. E ela teve tudo o que ela queria. Tudo o que ela queria, né? E então ela procura, quando ela escuta Jesus, ela procura Jesus exatamente por um amor diferente que ele prega. E quando Jesus fala do amor que ele prega para ela e ela entende, ela larga tudo, e aí o que acontece? Ela passa a trabalhar para os outros. Ela passa a cuidar pessoas com lepra, ela passa a cuidar em centros né? Ela começa a viver para o outro, para servir, a tal ponto que ela morre de lepra, né? Ela morre de lepra e relativamente, não velha, né? Mas não muito tempo depois da morte, da ida, né? De Jesus. Então, às vezes a gente diz, não, isso aí é figurinha. Figurinha, que figurinha? Vamos trocar a figurinha. Por que o padre não atendeu lá no Bom Samaritano? Por que o fariseu não atendeu?
E por que que o samaritano foi e atendeu aquela pessoa? É uma questão de postura. Ela chegou num ponto de entendimento que ela disse assim: essas coisas do mundo não me interessam mais. Eu vou fazer outras coisas. E ela foi tocada no coração e acabou. A vida dela passa a ser norteada por outras coisas, né? Enquanto que o padre, a vida dele era norteada por o quê? Pelo seu orgulho, pelo seu interesse, pela sua promoção. Como ele viu que ali, em atendendo aquele cara, não ia dar nada, ele não foi. Ele não foi. E aí a gente diz, não, mas isso aí é tudo narrativas, né? É uma historinha que ele contou, né? Sim, são todas narrativas. Mas na realidade, são tudo narrativas para aquela pessoa que só tem mente. Uhum. Porque se tu tiver coração, tu vai entender o Evangelho de Jesus de uma forma diferente, que é aquela história. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. É porque as figuras que ele usa nessa parábola, de sacerdote, de escriba, acho que é o Sim, segundo, sim. e de samaritano, Sim. são figuras que representam ainda hoje as nossas posições no mundo. Aquele que tem muito E conhecimento. bem fortes, É. e bem fortes. Tem Porque o alguém aqui não tem samaritano, aqui, né? na época de Jesus, era um povo humilde. Era um povinho, Sim, que os fariseus, inclusive, não gostavam deles. não, nem um pouco. Porque não, Nem um não pouco. participavam da Né? mesma crença. E acima do fariseu ainda ele põe o padre, Aham. que era o representante da lei. O cara que pregava, o cara Né? que E aí, defendia. tu vai dizer, não, mas isso aí é narrativa. Tá bom, se tu não entendeu, vamos de novo para os livros, né? Vamos, Tem uma frase que eu lembro sempre dela que diz assim, ó. A inteligência sem amor te faz perverso. É o exemplo desse sacerdote, né? E do outro. Sem amor. Que adianta toda a inteligência que tu tem se tu usa ela só pro teu interesse, pro teu egoísmo. Mas por que ela te torna perverso? Porque tu projeta ela no materialismo, né? Tu projeta ela na matéria. E tu não projeta ela numa questão Maior. fervorosa, esperançosa, que é a questão energética e que é a questão de servirmos a Deus, nosso Pai. Né? Tu usa ela para... e aí ela te torna perverso mesmo. Porque tu começa a amontoar, e quando tu tem que proteger o que é teu. Uhum. Para proteger o que é teu, tu tem que dar com os ombros mesmo. Tem que tirar os caras de perto. Tu tem que levantar a espada, cercar, alarme e assim vai. E aí vai indo, quando tu... Não que tu te torna, né, mal, mas eu acho que dá tempo de nós lermos essa... Aonde eu abri, né? Que é uma Perdão? mensagem. Perdão das ofensas. Esse aqui. Dá tempo, sim. Falar nas instruções dos Espíritos. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma das palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de ti mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar as suas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmos de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Só que vamos dar um parênteses só aqui. Isso, ele diz, dai porque o Senhor vos restituirá. Perdoai porque o Senhor vos perdoará.
Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor... Hoje nós temos uma questão de ciência explicando tudo isso. Não é Deus que dá, Uhum. né? É tu, quando faz isso, tu está em conexão com um sistema grandioso ao qual tu é um instrumento e tu te torna parte desse grande mecanismo. Então, não é uma personalidade fora que pelo fato de fazer ele vai te dar. Uhum. Não. De troca. Exato, não é uma coisa de troca, é uma coisa de permanência, né? É uma sintonia, né? É uma sintonia. É uma sintonia. Quando tu faz isso, tu é isso. O ciclo ele continua. Então, quanto tu mais faz, tu mais recebe. Uhum. Né? Então, hoje, claro que essa mensagem foi escrita há 180 anos atrás e não tem nada de errado nela. Mas a maneira como ele coloca hoje, a gente pode interpretar de uma forma muito mais Lúcida. lúcida, a nível de ciência, Uhum. de por que tu tem que fazer isso. Não é que Deus vai te dar. Deus é. Tu Né? entra numa conexão, numa sintonia Exatamente. de abastecimento. Tu Abastecimento. entrega e aquilo. Exato. Tu entrega e aquilo. Porque tudo é É. ciclo, tudo é Uhum. rotatório, tudo é vivo, tudo é dinâmico, tudo é, né? Então, por isso que, né, Deus é verbo e não substantivo, tudo é movimento. Então, se tu faz, tu vai ter na mesma medida que tu faz. Porque tu está dentro do sistema. Uhum. Agora, quando tu faz uma coisa errada, aí não, aí tu tá fora. Aí tu tá fora porque tu Aí tá tu vai estar usando... recebendo outra coisa. Exato, porque tu está usando os dons que te foram dados, que é a vida e a criação, para o teu orgulho, para o teu egoísmo, para as tuas coisas. Né? Tu está fazendo de uma forma errada. E como tal, tu vai gerar uma situação que vai te trazer problemas futuros. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos como tendes necessidade de que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em relevar os erros dos vossos irmãos se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não esqueceis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Esquecei o mal que se vos pôde fazer, e não penseis senão numa coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. É feliz desse mesmo, né? Então, perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos de vosso amor. Então, assim, quem está dizendo isso para nós, dentro da família, são irmãos mais velhos. Eles estão dizendo, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer isso. E não é por imposição, né? E nem às vezes por amor, né? Claro que eles estão dando exemplo, mas isso tudo é por questão evolutiva. Se tu não fizer isso, tu tá fora. Tu vai ser expulso da família, que nem diz o outro, né? Tu não evolui, né? Tu não cresce. Tu não vai, digamos assim, né? Ser merecedor das tuas obras, né? Daquilo que tu faz. Porque quando tu é criança, tu tem que ser atendido. Agora, quando tu já chega num ponto onde que tu organiza a tua vida, tu escolhe aquilo que tu faz e tu tem o mérito das tuas escolhas, né? Então esse é o convite do Evangelho, a maturidade espiritual, né? A sermos senhores da nossa vida, termos a força, a coragem de perdoarmos. De verdade, verdadeiramente. Sim, mas é simples. Sentimento, Quando tu tá lá naquele julgamento lá, né?
E o que eles nos mostram para nós hoje nos veículos de comunicação é exatamente isso aí, porque tu fique nesse eterno julgamento e nessa eterna condenação. No sofazão. Exato. Nessa eterna condenação e espiritualmente descendo as barrancas, né? Uhum. E por quê? E agora, se tu pensa um pouco diferente e diz assim, pô, quem sei eu, sou eu para ficar aí julgando, de repente eu vou fazer uma coisa útil, Tem né? mais o que fazer, né? Exato. Porra, tem tanta... tempos, né? Encerrando então, Sim. agradecendo a todos pela companhia nesse sábado e deixando aberto já o próximo, né? Para que a gente possa se encontrar de novo. Sempre lembrando, né? Sugestões Exato. de assuntos são bem-vindas. Pode ser pelo Face, pode ser direto nas redes da casa, para a gente ter acesso mais facilmente, mas enfim. Sempre, a gente sempre lembra, né? Tanto a nossa casa como as outras casas que tem aqui em Flores da Cunha, são locais onde que a gente pode ter acesso a essa literatura, locais onde a gente pode ter acesso a esse tipo de informação. Então, só depende da nossa boa vontade, né? Um grande abraço a todos. A gente sempre conta com a presença de todos vocês. E a gente sempre fala, né? Comecei dizendo: aplainai os caminhos do Senhor. Meu amigo, para planear não é fácil, né? Tu tem que tirar os barrancos, tu tem que tirar as pedras, tu tem que encher os buracos, tu tem que fazer um monte de coisa. E esse é o convite que o Evangelho faz a cada um de nós, que a gente possa, como dizia Paulo, matarmos o homem velho e fazermos ressurgir dentro de cada um de nós um homem novo, virtuoso, que acredita em Deus nosso Pai por aquilo que faz. Um grande abraço.